Assisti na pergunta do deputado Evair, acho que foi muito feliz na comparação, porque essa corrupta do Peru que veio para cá, eu queria entender primeiro por que o tratamento de saúde tinha que ser no Brasil. Aliás, segundo as informações da mídia peruana, não tinha motivo não de saúde para ela vir para cá, e eu dei várias entrevistas. Mas a pergunta do deputado Evair é muito certeira. Muito. Gente, Marcel Van Hatten vai para cima do embaixador brasileiro perguntando por que não tem embaixador brasileiro em Israel. Dá só uma olhada. Certeira. Quer dizer, então, se tiver alguém com aí, Jair Bolsonaro não está condenado trânsito em julgado. Interessante lembrar isso também, deputado Evair. E tem passado por crises enormes de saúde e foi condenado por uma corte absolutamente suspeita, com um ministro, inclusive, que ao mesmo tempo é vítima, julgador, é tudo ao mesmo tempo, né? Então, se vier um pedido de um governo, não sei se é um americano, mas se fosse do Trump ou de qualquer outro governo, para levar o Bolsonaro para seu território para ter um tratamento de saúde, então Itamaraty vai dar esse mesmo tratamento que deu a corrupta lá do Peru? Dá uma olhada na pergunta do Marcel Van Hatten, confere. E aí aqui tá aquela que o senhor disse, pena que não tem aqui a foto do senhor segurando, mas a gente conseguiu com o Lula segurando o cartaz, aqui Cristina Livre e também Lula Livre. Puxa vida, eu também me somo à indignação do deputado Evair de Mello. Isso aqui é a ode à corrupção e é uma agressão, sim, ao judiciário argentino. O senhor disse que ela já está com trânsito em julgado, aí está incoerência o tempo todo. Antes, em relação à peruana, não, porque não estava trânsito em julgado, tem uma peculiaridade do sistema peruano, então ela foi resgatada lá do Peru antes do trânsito em julgado, mas veja bem, porque não era... Aqui ela está presa. Ela não está aqui, porque de fato foi na embaixada. Aí realmente eu me equivoquei. Não foi na casa dela, foi depois na embaixada. Mas está aqui o senhor posando do lado do Lula, com um cartaz escrito Cristina Livre, e aí quem faz agressão ao Poder Judiciário é quem se insurge contra aqueles que estão abusando de autoridade. O senhor estava lá do lado do presidente Lula, demonstrando apreço e apoio a uma corrupta, e buscou outra corrupta lá no Peru. Isso é indigno da posição que Vossa Excelência ocupa, é indigno de Itamaraty. E aí, para concluir, aqui estão as provas, nós deixamos aí toda a apresentação no Mike Pence, inclusive com os relatórios da CIA de maio de 2022, demonstrando tanto de dinheiro que foi mandado para o Brasil para financiar agências de checagem que fizeram campanha ostensiva contra a direita brasileira. Aqui os valores de 2020, 87 milhões de dólares. No total, 322 milhões de dólares para agências de checagem brasileiras e outros grupos que interferiram nas eleições brasileiras, como bem disse o próprio Financial Times, a campanha discreta dos Estados Unidos para interferir na eleição brasileira, e também o próprio ministro Barroso disse que os Estados Unidos acabou tendo um papel decisivo aqui no cenário eleitoral brasileiro. Então o senhor só não enxerga se não quer, porque aqui estou lhe mostrando com os documentos apresentados pelo Mike Pence, e se o senhor não viu até agora, lhe entregamos todo esse material. Os nossos argumentos, como a gente tem demonstrado aqui, são baseados em fatos. O senhor disse que os nossos argumentos não têm fundamentação de uma forma, diplomática, mas não é verdadeira. Está aqui a fundamentação. E a fundamentação que a gente tem dado de cada um desses fatos que a gente apresenta aqui é com base, por exemplo, em fotos como essa, que envergonham o Brasil. Isso aqui envergonha Itamaraty. E aí, repito, vai lá na Argentina, visita uma presa condenada, já com o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Depois, na Embaixada Brasileira, tiram fotos com cartaz. Isso aqui não é papel. Não é papel de representação de Estado, não é nem de chefia de Estado, nem de chefia de diplomacia. Isso aqui é vergonhoso para o Brasil. E teve respostas ainda que não me foram dadas, como, por exemplo, a falta do embaixador da Ucrânia no Brasil. O senhor disse... Calma, já vou chegar lá. Eu não falei do embaixador. Ouviu essa? Falta do embaixador ucraniano no Brasil. O senhor falou do embaixador da Ucrânia, que é uma questão da Ucrânia. Eu prestei atenção em tudo. Agora, quanto ao embaixador de Israel, o senhor não diz por que até agora não recebeu o agremão? Por que até agora nós não temos o embaixador de Israel? Porque o embaixador de Israel brasileiro, o que estava no Brasil anteriormente, teve de sair do jeito que foi sem passar adiante para o seu sucessor. Porque, lamentavelmente, o Lula é persona non grata hoje em Israel. E ele é também graças à falta de orientação da própria diplomacia brasileira, porque Celso Amorim admitiu aqui que em nenhum momento disse para Lula pedir desculpas, ele é assessor direto do presidente para assuntos internacionais, por ter comparado a defesa de Israel contra os ataques de Hamas
do Hamas, do grupo terrorista, ter comparado ao Holocausto promovido por Hitler. O Lula disse uma barbaridade dessa, e o assessor da presidência, Celso Amorim, a menos que o senhor disse que o senhor pediu para o Lula pedir desculpas, mas não há nada até agora público sobre isso. O assessor direto do presidente para assuntos internacionais admitiu aqui nesta comissão de que não sugeriu ao Lula pedir desculpas. Aí a consequência lógica é essa. Persona não grata em Israel, porque não é uma questão de política. Pode não gostar do Netanyahu, pode não gostar da oposição a Netanyahu. Não é uma questão de quem é ou não é o primeiro-ministro. É uma questão de agressão ao povo judeu. E isso é antissemitismo. O que Lula promoveu e continua promovendo é antissemitismo. E aqui fica também o meu respeito ao povo palestino, porque o povo palestino ele é refém do Hamas. Ele é refém de um grupo terrorista. E o Lula não faz nenhuma questão em diferenciar as duas coisas. Porque nós sabemos que o Hamas tem cooperação até mesmo com o MST, que dizia até a eclosão dessa maldita guerra que está acontecendo lá, que aliás vai celebrar agora o 2º aniversário, não é isso? No dia 7 de outubro, dos atentados terroristas do Hamas. O Lula não gosta de diferenciar as duas coisas porque, infelizmente, o PT vive dessa relação espúria com grupos terroristas, como é o próprio caso também do Hezbollah, que Vossa Excelência acaba de admitir aqui, não terá a chancela de grupo terrorista por parte do governo brasileiro. Olha só, o grupo Hezbollah não vai ser considerado terrorista perante o governo brasileiro. Não tá fácil, hein? Enquanto tantos outros já o declararam como grupo terrorista. Então esse governo, esse desgoverno, um governo que está ao lado da criminalidade, o deputado Evair de Mello foi muito feliz aqui, ao lado da criminalidade dentro do Brasil, ao lado da criminalidade fora do Brasil, e é o governo que infelizmente até o ministro das Relações Exteriores faz questão de demonstrar apoia a criminalidade internacional. Na Argentina, no Peru, grupos terroristas. É um absurdo o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e, lamentavelmente, apesar das respostas que Vossa Excelência tem dado aqui de uma forma bastante aveludada, elas não condizem com a realidade daquilo que acontece na vida real. Nós não estamos vivendo uma situação de normalidade no Brasil, é um governo que agride os direitos humanos, é um governo que beneficia a corrupção e a criminalidade e que precisa acabar o quanto antes. Muito obrigado, senhor presidente. O embaixador de Israel saiu de Brasília também porque se aposentou. E nós estamos à espera de que também haja a indicação de um candidato ao posto de embaixador que seja uma pessoa que seja aceitável, que esteja de acordo com as políticas brasileiras e que se porte de acordo com a prática internacional, que é de não interferência em assuntos domésticos. As embaixadas locais não podem, de forma alguma... Cara, eles são muito contraditórios, não pode se meter em assuntos domésticos. E o Marcelo Van Hatten acabou de mostrar para ele que o Lula foi lá na Argentina defender a Cristina. Minha nossa. Interferir. As embaixadas estão para defender o interesse dos seus estados, mas sem interferência direta. A campanha não foi sugerida pelo governo brasileiro, de Cristina Livre, ou apoiada. Quer dizer, talvez tivéssemos então que nos dirigir ao Prêmio Nobel da Paz argentino pedindo que ele não faça a campanha, porque ele foi lá e comentou isso, e na hora estavam as fotografias, foram várias fotografias, eu não sei se eu segurei algum de Lula livre ou Cristina livre, mas tirei fotografias porque é uma pessoa, um homem, primeiro de idade avançada e depois de renome internacional, muito prestigioso. Primeiro que o embaixador Mauro Vieira disse que veio alguém que tem prêmio Nobel e tal, é o Pérez Esquivel, que vai lá, direitos humanos, tem uma certa idade e tal, mas aí é o seguinte... trouxe um cartazinho aí por causa de indeferência à sua história, ele levantou. Quer dizer que se vier alguém com uma história bonita, mas de repente começar a defender liberação de crack, por exemplo, o ministro vai levantar a plaquinha dizendo só a favor de liberar crack. É isso que ele disse. Ou seja, o que vale mais é o passado, mas não aquilo que está escrito na Cristina Livre. Segunda coisa, senhor presidente, acho que o grande erro do Bolsonaro foi não ser condenado por corrupção. Porque se fosse condenado por corrupção, estava de boa. Segundo o embaixador Mauro Vieira aqui. Porque corrupção tá tudo certo. Corrupção, a ex-primeira-dama do Peru foi lá, foi condenado por corrupção, aí manda jatinho da FAB, tudo certo. Agora o Bolsonaro não foi condenado por corrupção, aí a situação muda. Aí é grave. Dentro de um processo absolutamente suspeito,
e fraudulento. Então, senhor presidente, eu só tenho esses 2 comentários, não tem nem pergunta mais, porque não adianta fazer pergunta, Obrigado, porque a gente já viu que está respondido. Obrigado.